Amigos da TV Leão, a nova cara da web, recebo hoje o deputado federal Jair Bolsonaro. Ele é do Partido Progressista do Rio de Janeiro. Deputado Jair Bolsonaro, por que o senhor é tão combatido? Por que a gente estava conversando? Por que tanta burdoada em cima do deputado? É porque o senhor fala demais ou fala de menos o que tem que ser falado? Leão, ou fala na exatidão? Não, o que acontece, Leão? Eu não fujo de debate. Tá? Tem uma coisa sagrada que eu considero para mim dentro do Congresso, é o seu voto. Eu costumo dizer, quando tu vai na padaria, tu vai comprar pão. Quando tu vai no açougue para comprar carne. Quando o executivo vai para a Câmara para comprar voto. Infelizmente, isso acontecia muito até a legislatura passada. Tá ok? Então, como eu nunca negociei meu voto com ninguém, tá? Inclusive eu fui elogiado pelo Joaquim Barbosa, como o único deputado da base do governo que não foi comprado pelo PT. Eu fui citado pelo Alberto Youssef como um dos 3 deputados do meu partido que não pegou dinheiro da Petrobras. Porque ninguém abre as portas da Petrobras para você porque tu é bonito ou porque tu é fofinho. Abre as portas em troca do teu voto, da tua carne, do teu pão. Então eu sou sempre aberto para falar aquilo que eu acho que tem que falar. E falo do coração. E daí, como isso não é coisa comum em Brasília, vem a bordoada para cima de mim. Chegou até a brigar com a Preta Gil, discussão, não, esse eu negócio não briguei com a Preta Gil. Eu dei uma entrevista, Leão, diferente contigo aqui. Você pergunta sobre o Corinthians, eu respondo sobre o Palmeiras, fala, deputado, é o Corinthians, né? Eu dei uma entrevista para um laptop e eu não sabia que era uma armação do senhor Marcelo Tais, tá? E foi feita, as perguntas foram feitas e eu respondi. E a pergunta que foi lá, ela foi invertida. Então a pergunta que saiu da Preta Gil falando sobre se meu filho se relacionasse com negra, e eu respondi se meu filho se relacionasse com gay. Deu aquela confusão toda, pediram 8 anos de cadeia para mim no Supremo Tribunal Federal, e quando eu pedi a fita bruta para minha defesa, o CQC do senhor Marcelo Tais disse que a fita havia sido reutilizada. Então o meu processo foi arquivado. E nem a imprensa fala isso. Você não vê nenhum jornal publicando uma linha. Agora levei quase 3 anos, o tempo todo sendo rotulado de racista. Não diga. Okay? Então as coisas acontecem comigo, né? É igual a causa LGBT, não tem nada a ver com gay. A minha bronca sempre foi e será contra o material escolar. Eu não posso admitir. Enem publicou aquela filosofia daquela escritora francesa lá. Isso. Mas o que acontece aqui? A mulher não nasce mulher. Qual a intenção daquilo? Ela disse que a mulher é fruto ela não nasce mulher como se ela quisesse ir contra... A minha mãe é viva, coitada, né? Olha só, o que a causa LGBT interessa para o governo? Esculachar os valores familiares. Então, olha só, a molecada... Mas a troco de quê? Olha, uma família desestruturada é uma família cada vez mais... Dependente? Fica dependente do Estado. Você com problema, não. Você procura teu tio, teu irmão, teu pai, teu avô. Agora você, sem família, tu fica refém do Estado. É uma das vertentes da luta pelo poder. Assim Nossa, deputado, mas é tão cruel assim? Assim como entra a questão do desarmamento. Outra pergunta que eu iria lhe fazer também, então, mais tarde o senhor responde. Essas questões todas, elas gravitam entre si. Para você fazer um bolo, você tem que ter farinha, leite, ovos, etc. Para você fazer um regime de exceção, o ingrediente é esse, é o caos social. Você pode ver, o governo cada vez mais incrementa na luta de classe. Branco contra negro, homo contra hétero, pai contra filho, nortista contra sulista, rico contra pobre. Ser rico é crime, não. Se você for um elemento, se dá bem no teu negócio e for rico, você pode ser um criminoso. Tá? Então essa luta de classe, o governo fica numa boa. Como muitas vezes sou acusado de não gostar de mulheres. Eu quero que mulher ganhe menos do que homem. Ou seja, eu dei uma entrevista para o jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul. Eu li mesmo. Na má fé, eu respondi por que a mulher ganhava menos que o homem, de acordo com as pesquisas do IBGE. E o jornalista, na má fé, falou que eu defendia que mulher ganhasse menos do que homem. Mas a troco de que esse jornalista dava Eu vou dar trabalho, eu dou trabalho para eles, dou dentro da Câmara e vou dar no futuro para eles também. Ele quis um assunto. Não tem político mais atacado do que eu nas mídias sociais também. Graças a Deus, pode continuar batendo à vontade, porque a tua liberdade, a minha, a nossa, não tem preço. Eu costumo dizer, pior do que a roubalheira que tomou conta desse governo, tá, okay? É a luta que eles fazem para roubar a nossa liberdade através da legislação. Você acha que tem condição
O senhor, quem foi, continua sendo. É militar ou foi militar? Eu continuo, eu sou capitão da reserva do Exército Brasileiro. Pois é. Você acha que vocês militares podem de novo tomar o poder? Existe alguma possibilidade, algum portão para isso? Olha, me dou bem com toda a cúpula das Forças Armadas, sem problema nenhum. Não existe, no meu entender, nenhum movimento nesse sentido. Até quem quer pegar esse abacaxi, Leão. Esse abacaxi foi, desculpa aqui, o povo que acreditou na esquerda e botou esse pessoal lá. Nos movimentos de rua, no período militar, ninguém estava pedindo saúde, educação, segurança. Eles pediam direto já, queriam votar. Votaram. E hoje, quanto mais você vota, pelo que me parece, pior fica o quadro político brasileiro. Agora, assume como um governo desse aí? No meu entender, tem que ser sim, mas pelo voto. Agora, só tem uma maneira de você garantir a eleição pelo voto, só uma. É aprovarmos no Senado, já que foi aprovado na Câmara, uma proposta de emenda à Constituição que garante o voto impresso ao lado da urna eletrônica. O recibo Não é o recibo, Leão. Você digita os teus candidatos, aparece na tela, tu aperta um botão, o teu voto é impresso no papel, você concordou, tu aperta outro botão e cai na urna. Você não leva. Não, se você levar, você vai ver. Desculpa aqui. Não, é verdade, vai claro. Vender o voto, olha, eu votei em você. Eu sei. Me dá R$50 vem buscar outro pé do sapato. Porque hoje em dia, o único país do mundo que adota esse sistema é o Brasil. Ninguém mais adota isso aí. E o PT tem pavor do voto impresso, porque é uma forma de auditar. Eu costumo dizer que o voto impresso está para o PT, como a criptonita está para o super-homem. Eles não querem. Até em dezembro, a senhora Dilma Rousseff, em Quito, no Equador, entre as medidas tomadas numa reunião da Unasul, era uma criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Ou seja, as esquerdas do Foro de São Paulo descobriram o caminho para o poder, o caminho para o sucesso. É o voto eletrônico, que para mim, não sei para você, não tem confiabilidade. Mas o povo brasileiro não quer ser uma Venezuela, não quer viver como vive a Bolívia. Por isso está sendo acordado esse movimento de rua. O povo está acordando para isso, e já acordou, no meu entender. Por isso esse movimento de rua. Nós não queremos isso. Porque olha só, o que transparece para mim por parte de muitos políticos eleitos no executivo? Tu chegou pelo voto, pode tudo. Não pode tudo, não. Você pode ver, o próprio PT foi o que mais trabalhou contra o impeachment de Collor de Mello. E as causas eram meio... Contra? Pelo impeachment do Collor de Mello. Pelo impeachment. E nem se compara a corrupção de hoje com aquela época. O próprio PT protocolou processo de impeachment contra a FHC. Não, eu acho que tem que se estudar, tem que se fazer... Porque todo processo tem começo, meio e fim. Certo. Se não tiver meio e não tiver fim, só o começo, não é processo. Não é verdade, é uma imposição. Então tem que ter começo, meio e fim. E esse estudo não tem nada a ver com o que eles estão apregoando de que seja golpe. Golpe é não deixar o processo andar. Golpe é ter apenas o meio e arquivar. Um dos argumentos mais fortes, né, é o que se é chamado pedaladas. Né? Ou seja, o governo gastou além do que ele devia, e inclusive, quando você, chefe de qualquer executivo, quer gastar além, você manda um projeto para a Câmara pedindo autorização. Eles não pediram. Editaram o decreto e foram para o pau, gastaram. Agora, como é que o banco dá? Mas o banco, quem é que nomeia o presidente da diretoria? Mas o Banco do Brasil não é do governo, né? Não, mas ele que nomeia a Caixa Econômica não é do... Não, ele que nomeia, o presidente da diretoria. Mas aí o presidente que tem que ser responsabilizado, não é? Lógico que vai ser, tem que ser responsabilizado. O presidente do Brasil e o presidente do banco. Tá certo. Tem, mas... Eu sou correntista do Banco do Brasil. Eu meteu meu dinheiro na mão da mulher lá para fazer. Você bota um presidente do Banco do Brasil, no caso do governo aí, já é afinado ideologicamente com eles. O que eu pedi você me dá. É lógico. Ou então as diretorias é lotear dentro dos partidos. Tá ok? Diretoria, por exemplo, de loterias. Mas isso é no mundo inteiro, né, deputado? Não, basicamente, no Brasil se abusa. Por isso que o Estado, Leão, tem que ser menor. Se eu vejo você com um cordão de ouro, não sei o quê, eu acabo me interessando por você. O Brasil, o governo, tem tantas estatais e tantas coisas congêneres que acaba sendo uma presa fácil. Do que se propõe, do que para que é o governo, né? E às vezes você dá bem-estar da população, uma fatia para um partido e dá para outro. Aí começa a brigar entre si, porque ele ganhou mais do que eu. Tem que romper isso daí. Agora, como romper, me desculpa aqui, por enquanto, eu não sei. Eu acho que a crise nos fará a sair desse estado de letargia. Você falou em estado de letargia, é o que me preocupa mais. Nada acontece, por exemplo. O presidente da Câmara vai ser cassado?
Não acredito. Não está demorando? Falando que não acredito. Não, pelo sim ou pelo não está indo certo? É demorado mesmo. É um conselho de ética, etc. Lógico, como ele é presidente, ele protela o máximo possível o processo. Agora, olha só, não existe corrupto sem corruptor. Você está entendendo? Como é que eu estou com tantos milhões na Suíça? Quem me facilitou essa grana ir para lá? No caso, é o chefe do executivo. Porque enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para o Lula e para Dilma era aprovado dentro da Câmara e dentro do Senado. Acabou isso aí, foi descoberta a maracutaia, para usar a linguajar do PT, nada mais foi aprovado depois lá dentro. Já entraram no BNDES? Já não, começaram? É outra questão que está em torno de R$1 trilhão. E não vai acontecer nada? Não vão entrar? Não acredito. É muito grande. Quando o roubo é muito grande, envolve muita gente. É até perigoso? Não sei se é perigoso, mas vai pegar quase todo mundo. Mas porque nós temos que recomeçar o Brasil, nós não podemos construir um Brasil embaixo de alicerce podre. O grande crime do BNDES, né? Você vai lá para tu é peixe, tu vai lá pega 4% ao ano. E o BNDES capta muitas vezes no mercado a 10, 12. Então você está perdendo 6 a 8, você, trabalhador, está perdendo 6 a 8 todo ano. O Brasil perdeu a mão, deputado? Nós estamos num mar revolto e não tem para onde sair mais? Eu acredito que sim. Você pode ver. Quando a gente fala de o grande projeto do governo, infelizmente, do partido que está aí, não é apenas o cara se enriquecer. É a perpetuação no poder. É o partido e a base aliada, né? Sim, o meu partido é o mais envolvido. O PP é o mais envolvido. E você não vai sofrer sanção falando mal dele? Não tem problema. Já me conhece há muito tempo. Eu nunca negociei meu voto dentro da Câmara. Né? O pão e a carne não negocio, porque... Você pode ver, o ano passado, a direção do meu partido botou 200 mil na minha conta, sem problema nenhum, tá? Que seria para a campanha. Quando eu fui ver, o doador originário era JBS Friboi. Liguei para lá, conversamos, uma conversa meio áspera, no dia seguinte tirar o dinheiro da minha conta. Agora, Marcelo Odebrecht, né, quebrando sigilos, etc., quando a Dilma, durante a campanha, falou que o Porto do Mariel, em Cuba, dinheiro foi do BNDES, mas o avalista era a OAS, ele desmentiu no torpedo ali. Poxa, então não existe essa figura. Você, empresário, vai investir com o BNDES em Cuba, e se ele não paga, é você que paga a conta? Quem paga a conta é o BNDES. Só maluco, Leão, para investir em Cuba, um país completamente fechado, não tem liberdade para nada, onde o povo ganha. Mas o dinheiro foi. Foi. O Porto está lá. O Porto está lá. Em prejuízo do Porto de Suape, em Pernambuco. E mais um monte de dinheiro também para programas sociais na Venezuela. Tá indo arroz para fora, etc. E também para Cristina Kirchner. Olha, sim, também. Por exemplo, há poucos meses foi concluída uma linha de transmissão de energia elétrica de Itaipu Binacional a Assunção, no Paraguai. Ou seja, o empresariado de São Paulo, que já tem seus problemas pela crise da energia e pelo preço da energia, vai perder o... Nós aqui assustamos esse mês, a Cátia está dando a luz aqui, nós gastamos o dobro do mês retrasado aqui. Você pode ver, o empresariado de São Paulo vai perder o equivalente a 40% produzido em Itaipu, porque vai para o Paraguai. E aquela briga para tirar o Paraguai do Mercosul, para entrar na Venezuela, mudou a política lá. Ao mudar a política lá, eles se aproximaram da ALCA. O Lula pagou o dobro do resto de Itaipu, da energia que sobrava lá. Nós estamos pagando o dobro. Acordo combinado com ele. E não precisavam fazer acordo, porque eles jogavam para cá mesmo, na nossa rede, para cá. E o Paraguai não botou R$1, um centavo para construir Itaipu Binacional. Vou parar de comentar também, porque eu vou ficando empolgado com o deputado, eu sou aqui jornalista. Eu vou pedir um favor para o meu amigo deputado, falei agora, um favor para o meu amigo deputado Jair Bolsonaro. Gostaria muito, deputado, que alguém tentei em Brasília durante 5 anos, que alguém botasse olhos nas fronteiras do Brasil. Eu tive uma passagem ali em Foz do Iguaçu, eu peguei um carro e levei um susto me deparando com o exército argentino, quase 16 quilômetros fronteira dentro do Brasil, encostado com o exército brasileiro na passagem ali. Eu peguei o exército argentino segurando, fazendo a contenção que deve ser feita para a entrada na Argentina. Só que o que você faz no exército argentino, depois você roda não sei quantos quilômetros para chegar na famosa ponte que separa os dois países. E ninguém nota disso. Isso foi há uns tempos. Depois para cá eu notei que a coisa vem vindo para cá.
A coisa vem chegando Mas mais... eu entendi, é o exército argentino dentro do solo brasileiro? Exatamente. Da minha novidade isso aqui. Eu tenho denunciado isso aí já há quase 10 anos, é isso? Eu tenho denunciado isso aí há quase 10 anos. Quero estar enganado, mas eu dificilmente me engano. Dificilmente me engano. Eu peguei o carro e notei, fiz a parada lá e falei, mas só depois de muitos quilômetros adiante é que você lê a placa divisa de país. Então, entre os acertados, entre outros temas acertados com Dilma Rousseff em Quito, em dezembro do ano passado, está a criação de uma academia sul-americana de defesa e a abertura de todo o espaço aéreo para o pessoal da Unasul. Ou seja, aquele sonho, que não é mais sonho, é uma realidade, quando foi criado o Foro de São Paulo em 1990. É uma grande pátria bolivariana e unida. Só uma pergunta. Isso quer dizer, ignorantemente perguntando, mas também raciocinando. Isso quer dizer que, independente da bandeira do avião atingindo o espaço aéreo brasileiro... Caça livre, à vontade. Não é possível. Somos todos irmãos. Inclusive aviões abarrotados de cocaína. Inclusive isso aí revoga, por tabela, a lei do abate. Quando o governo agora abre o Brasil, a Dilma diz, o Brasil está de braços abertos para os refugiados do norte da África. Tem muita gente ali que realmente você precisa dar uma ajuda. Agora, não existe qualquer controle. Então, junto com eles, vem uma parte, uma escória que eu chamo, que é relacionada com o Estado Islâmico. A Alemanha está com problemas seríssimos nessa questão. Nós não temos emprego no Brasil. Como é que vai dar para esses caras? Aqui em São Paulo, o pessoal... Nós não temos lei antiterrorista, deputado. Eu te falo sobre isso. Aqui em São Paulo você tem aproximadamente 20 mil haitianos. A lei antiterrorista que o governo quer aprovar é eu, você e esse pessoal daqui. Nós fomos tocar fogo no avião aqui no aeroporto. No projeto que está lá, isso é terrorismo. Tem que ser. Concorda? Agora, claro. Se for o MST, a Via Campesina ou MTST, pelo PT, não é. Tanto é que ele tira fora da lei, do projeto de lei sobre terrorismo, os grupos ditos sociais. Se nós tocarmos fogo numa fazenda, numa estação experimental também, numa fazenda, é terrorismo. Mas se for o MTST, ou MST, ou Via Campesina, não é. É isso que o governo quer fazer. Ou seja, esse pessoal do MST em especial são santos, são semideuses. Pode fazer o que bem entender. Vocês aprovaram a extensão, o afrouxamento da lei que proíbe a arma de fogo. Eu estava acompanhando, inclusive, a votação lá de vocês e tal. O deputado tem arma de fogo? Tenho duas por ser capitão do Exército. Então, eu entreguei, a minha eu entreguei. Desculpa, eu tenho mais de duas, né? Sei. Por ser capitão do Exército. Sei. Desculpa, você, Leão, dificilmente conseguiria a posse de uma arma para ter dentro da tua empresa ou da tua casa. Como deveria ser. Uma coisa absurda. Para você ser ministro da Defesa, você, tendo 21 anos, pode ser. Agora, se você escolher, Leão, com 21 anos de idade, meu ministro da Defesa, que pode. Se você quiser comprar um 32 para ter dentro da sua casa, você não pode comprar, você tem que ter 25 anos de idade. Agora, a questão do desarmamento é que hoje em dia, além do marginal estar muito bem armado, você não tem paz nem dentro da tua casa mais. Você não sabe, você mora no local mais distante, ou até no teu apartamento. Se alguém está forçando a porta da tua casa, o que tu vai fazer? Ligar para a polícia? Com todo o respeito que eu tenho às nossas polícias militares, vai levar quantos minutos para chegar lá? Ou talvez mais de 1 hora. Por mais rápido que ela seja. Mais que seja, não tem como atender todo mundo. De São Paulo. E a violência cresce porque o malandro sabe que não tem punição. Você vê, tu entra na minha casa, eu dou 10 tiros em você e acerta 3. Eu vou ser condenado. Você não morre. Com toda certeza você é condenado. Ou por excesso, que eu dei mais de 2 tiros em você, ou por tentativa de homicídio, enquanto o cara vai responder em liberdade por invasão de domicílio. Então nós temos que colocar na legislação uma série de excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude. Ou seja, se você entrar na minha casa e eu te matar, eu vou responder, mas não vou ser condenado. Tá ok? O que é que eu fui fazer na tua casa? É lógico, o que você foi fazer? A não ser se você é meu amigo, não, aí é uma diferença. Não, se eu forcei para entrar... Eu matei você lá dentro com uma discussão contra qualquer. Sim. Agora, se você é uma pessoa desconhecida, não. O que você foi fazer lá? Quando o policial militar é julgado em tribunal de júri e não se leva em conta a vida pregressa daquele cara que o policial matou. Ele já tem 5 homicídios, tem uma ficha corrida enorme e é julgado por ter matado um ser humano. Não é assim que funciona. Então, a questão do armamento, e quase 90% quer revogar esse estatuto,
Que é para o quê? Para defender a sua vida dentro de casa. Porque hoje em dia, Leão, o cara não quer entrar na tua casa e roubar ou furtar o que você tem de bom lá dentro. Ele quer esculachar a tua família. O prazer dele é falar que abusou de alguém da tua família. Ele quer fazer isso, até porque ele fica mais temido ainda. Se caso venha a ser preso, ele tem um tratamento VIP, como se fosse um marechal dentro do presídio. Daí vem o pessoal de direitos humanos. Os presídios no Brasil não recuperam ninguém. O objetivo do presídio não é recuperar, é tirar o canário da sociedade. Recebi o deputado federal Jair Bolsonaro. Agora você tire as suas conclusões e a gente continua aqui servindo você sempre, porque a TV Leão é a nova cara da web. Até a próxima!